temos uns minutinhos. Vamos entronizando a presença do Senhor no nosso coração. Vamos declarando que Ele é adorado, que Ele é exaltado, que Ele é bem-vindo em nosso meio, que Ele é o nosso Deus, que nós amamos a presença dEle.
cantando aí no seu lugar. Vamos declarando isso junto. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Sabe que lá em Apocalipse 3:20 está escrito que o Senhor Jesus falando conosco: eis que estou à porta e bato. Que se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele entrará e Ele ceará conosco. E eu sei que você conhece essa passagem tão linda e tão verdadeira. E todos os dias nós temos a oportunidade de fechar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais, abrindo o nosso coração para Jesus e declarando: Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus, no meu coração. Faça morada, Jesus, no meu coração. Toma conta, Jesus, da minha família, da minha casa. Toma conta, Jesus, das minhas decisões. Toma conta, Jesus, de tudo que sou. Toma conta, Jesus. Faça morada, Pai. Eu queria te convidar. Vamos iniciar esse momento de culto fechando os nossos olhos e declarando: Tu és bem-vindo. 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 Senhor Jesus. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Senhor Jesus. Declare: Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Senhor Jesus. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Senhor Jesus. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Deus. Senhor Jesus. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. Senhor, Senhor. Somente a igreja, vamos declarar: Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, abrimos o nosso coração para Ti, Pai, e declaramos, Pai: Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o Deus das nossas vidas. Nós queremos entregar esses momentos na Tua presença, Pai, e declarar, Jesus, todos os dias que Tu és bem-vindo, Pai. Sim, Deus, todos os dias nós podemos fazer uma escolha, Deus, de deixar o Senhor permanecer no nosso coração.
ou de colocá-lo de lado, Senhor. Mas nós queremos declarar que nós somos uma noiva apaixonada e que nós queremos a Tua presença, Jesus, todos os dias das nossas vidas, Pai. Todos os dias das nossas vidas, não só dentro dos templos, Pai, mas nas nossas casas, junto com as nossas famílias, quando nós estivermos trabalhando, Jesus, dentro dos nossos carros, dirigindo, andando a pé, Senhor, de bicicleta, caminhando, o Senhor é bem-vindo em todo momento. Nós precisamos da Sua doce presença e nós Te saudamos, Jesus, nesse início de culto, com uma salva de palmas a Ti, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo.
presença, Jesus. Maravilhoso é estar na tua presença, Jesus. Me chama para andar nas águas, onde os meus pés podem afundar, e ali te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar. Vamos declarar. E o teu nome eu chamarei, além das ondas olharei. Se o mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, tu és Senhor, Santo, Santo. Tua graça abunda em meio às águas, a tua mão nos guiará, Jesus, me guiará. Por onde o medo e o caos, vamos declarar. Por onde o medo e o caos me cercam, eu sei que não irás falhar. E o teu nome eu chamarei, além das ondas olharei. Se o mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, tu és meu, Jesus, e nós somos teus, Jesus, Santo, Santo. Santo, Santo. Adorado e exaltado é o Senhor. Adorado e exaltado é o Senhor. Adorado e exaltado é o Senhor. Adorado, exaltado, Senhor Jesus. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Queridos, eu nunca li aqui essa passagem enquanto nós louvávamos o Senhor com essa canção. E talvez você conheça muito, mas ontem ainda eu falei dessa passagem para uma pessoa que não conhecia. E essa canção, ela tem a base daquela passagem em que Pedro começa a andar nas águas com Jesus. Ele fala: Jesus, eu quero andar contigo sobre as águas. E nós falamos isso para o Senhor: Deus, eu quero andar contigo, me chama para andar contigo. Me chama, Jesus, para viver algo sobrenatural contigo. E lá em Mateus 14, 28, Mateus 14, 28, diz assim a palavra do Senhor. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E aí Jesus disse: vem, vem. E o Senhor está sempre falando conosco: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco,
o vento cessou. Oh, Pai, às vezes nós falamos, nós pregamos, nós conhecemos a palavra do Senhor e nós queremos andar com o Senhor Jesus, mas em todo o tempo começa a se levantar tempestades à nossa volta, as ondas vão ficando altas e muitas vezes até sem ver nós começamos a afundar. Mas o Senhor Jesus, Ele sempre estará ali para pegar nas nossas mãos. Ele sempre estará perto. Ao sinal do primeiro medo, do grito de socorro, Ele estará ali. Oh, Jesus, nós sabemos, Pai, que o Senhor sempre estará conosco. E é por isso que nós queremos declarar, Pai, nessa noite, leva-me, Deus. Leva-me a confiar em Tua palavra, que eu ande sobre as águas. Diga, por onde quer que eu vá, leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em Tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, a minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em Tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Do meu Senhor. Do nosso Deus, do nosso Senhor. A nossa fé será mais forte sempre com Ele. E o Teu nome eu chamarei, além das ondas olharei. Se o mar agita, em Tuas mãos descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Aleluia, aleluia. Somos Teus, Jesus. Somos Teus, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. O céu te adora, proclama Tua glória.
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. No início era essa palavra, o com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou os céus. Deixou o céu para buscar. Ele veio para nos resgatar. Veio pra nos resgatar. Um amor maior, Jesus. Amor maior que o meu pecado. Nada nunca vai nos separar. Nunca, 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 Nos nunca. separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Santo. Adorado Jesus. Obrigada, Jesus. Exaltado Jesus. Nome poderoso, Jesus. Acima de todo nome, Jesus, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu, O Jesus. céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Levante suas mãos e declare: És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. único, único. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh! Aleluia! Poderoso, poderoso, exaltado e adorado, o único que venceu a morte, o único que ressuscitou, o único que está vivo. Oh, Jesus é aquele que é adorado e exaltado, o Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador. Jesus, Jesus, nome acima de todo nome, a quem nós entregamos tudo, os nossos dias, as nossas vidas. Oh, Jesus, obrigada, Pai, por esses momentos, Pai, na Tua presença. Como é bom, Jesus, estar na Tua presença. Como é bom, Jesus, Te louvar e entronizar o Teu nome. Oh, Jesus, nós Te amamos, Te adoramos. Entregamos tudo diante do Senhor. Entregamos dízimos e ofertas também diante do Senhor, para a Sua casa, Jesus. Nós abençoamos, Pai. Você pode levantar as suas mãos? Abençoamos, Pai, em nome de Jesus, cada família aqui representada, cada casa aqui representada, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Paz do Senhor, queridos. As crianças, somente as crianças hoje de 1 a 3 e de 4 a 7 aqui. Os juniores, por favor, permaneçam hoje aqui conosco na nave da igreja. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, por esse tempo de louvor, amém? Aleluia. Deus é bom. Você pode repetir comigo? Fala assim: Deus é bom. De novo, Deus é bom. Deus está no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle da minha vida, das minhas situações. Tem tempestades que servem para nós escutarmos. Vem. Tem tempestades que servem para nós escutarmos. Vem. Amém. Glória a Deus. Abra sua palavra. Marcos capítulo 8, versículo 22, quero compartilhar algo com você. Marcos 8, verso 22, um texto conhecido, porém que Deus ministrou comigo algo diferente esses dias. E eu quero que você esteja atento àquilo que nós vamos ler, porque nós vamos ter como base essa leitura, amém? Marcos 8, versículo 22, diz o seguinte: Então,
chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvore os vejo andando. Versículo 25, então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, fala conosco, continue, na verdade, a falar conosco, porque o Teu Espírito sempre fala, desde o começo do culto, o Senhor já está falando, que nós possamos estar atentos, e que através desse texto, dessa palavra, que o Teu Espírito possa também falar aos nossos corações. Dependo, preciso do Senhor, Pai, que a minha mente, o meu coração, a minha boca esteja cativa ao Espírito Santo, somente ao Senhor, que as nossas mentes, que os nossos corações, que a nossa atenção possa estar cativa ao Senhor, Pai, e que o Senhor possa ministrar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado a cada um nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Queridos, é uma história que ela por si só já mostra a sua revelação, não precisa ser um grande teólogo para você entender aquilo que aconteceu. A Bíblia fala que havia um cego, e alguém trouxe esse cego, Jesus tira ele da aldeia, e ora por esse cego, e esse cego começa a ver de novo, mas Jesus pergunta: o que você está vendo? Você está vendo? E ele fala: eu vejo homens, mas parece que eu vejo os homens como árvores, parece que ainda está meio embaçado. Jesus orou de novo, então esse cego passou a ver com muita clareza, e distinguia todas as coisas de forma perfeita. Uau! Porque nós vamos caminhar em cima disso, e é uma palavra que vai falar comigo e com você. Queridos, vamos entender, vamos voltar. Deus nos fez perfeitos, Deus nos fez livres, Deus nos fez libertos, Deus nos fez com propósitos eternos, grandiosos. Deus colocou o homem no jardim, mas depois que entrou o pecado, houve uma separação. É isso que a Bíblia fala. O pecado nos separa, e a nossa condição, todos nós, de pecadores, nos tornou cegos diante de tudo aquilo que é o Evangelho, que é a luz do nosso Deus. A nossa condição, antes de nós conhecermos o Evangelho, a Bíblia nos reporta como cegos espirituais, como mortos nos nossos pecados e delitos. 2 Coríntios, por favor, 4, versículo 3, diz exatamente isso. 2 Coríntios 4, versículo 3, diz o seguinte: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, presta atenção que está com letra minúscula, o Deus deste século cegou o entendimento. Diga assim: cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Qual é a imagem de Deus? O que aqui Paulo está falando para os coríntios? Fala assim: gente, nós éramos incrédulos, e acontece que o Deus deste século, aqui ele está referindo a Satanás, ok? Deus, o dominador, a Bíblia fala, jaz no maligno esse mundo. O Deus, quando está em letra minúscula, está se referindo ao inimigo de Deus. O Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas, dos incrédulos. Para quê? Para que eles não percebam, para que eles não enxerguem a luz do Evangelho. É exatamente isso
que Paulo está falando. E eu e você, queridos, éramos assim. Até que um dia, esse evangelho, pela graça, pelo amor, pelo intermédio de alguém, foi mostrado a nós, e nós começamos a enxergar aquilo que antes, parece que você falava assim, gente, eu vivi 40, 50, 60 anos, e agora que parece que eu fui enxergar isso, como que eu não enxergava? Quantos de nós temos esse testemunho de vida, não é verdade? Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu quero colocar o cego aqui como eu e você, que nós éramos cegos. Agora, volta lá para mim no 22, por favor, que eu acho incrível, que fala o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego até Jesus. Queridos, alguém levou, alguém se importou, alguém amou, alguém renunciou ao que estava fazendo para ajudar uma pessoa que estava cega a chegar até Jesus. Sabe por quê? Porque dificilmente um cego por si só consegue chegar a um caminho. Por isso que ele precisa de mim e de você. Por isso que a Bíblia fala que o ministério da reconciliação está colocado a mim e a você. Amém, queridos? E eu acho incrível que alguém se importou. Então valorize esse alguém que um dia se preocupou com você. Esse alguém chato que você falou, cara, esse cara é chato, esse cara não para de me convidar, não para. Querido, na verdade ele te ama. Na verdade ele se importa com você. E lá na frente você vai perceber muito mais claro tudo isso. Amém? Mas vamos lá, que não é isso que eu quero falar. Mas acontece que esse alguém levou. Aí diz o texto que Jesus pegou e levou para fora da aldeia e cura esse cego. E aí Jesus faz uma pergunta para esse cego: você vê alguma coisa? E ele fala: vejo. Querido, imagina alguém que não via nada, alguém que é cego, está tudo escuro. Agora ele está vendo homens, mesmo que embaçado, querido, para ele já é a glória, para ele já é a satisfação, para ele já é a alegria. Eu não sei aonde eu vou, mas eu estava lá, era morto, estava tudo escuro. Agora eu vejo uns vultos, eu vejo uns trem meio colorido, eu vejo que parece que é árvore, mas é homem, mas eu estou feliz da vida, porque eu vejo. Isso é dedução minha. A Bíblia não reporta isso, mas eu estou trazendo isso para você e não é difícil, imagina. Essa era uma realidade dele. Agora, vamos trazer para nós. Às vezes essa é a nossa condição. Porque nós éramos cegos, espiritualmente falando. Então você começa a ter um entendimento da luz do Evangelho. E você começa a ficar maravilhado e fala: uau! Meu Deus, como que eu nunca enxerguei isso? Nossa, olha isso, olha que legal. Nossa, eu posso ser salvo. Tem uma eternidade, tem uma guerra espiritual que eu não sabia. Jesus se importa comigo. Jesus morreu na cruz por mim, por amor a mim. Nossa, os meus pecados já estão perdoados. Eu não sou mais condenado porque Jesus pagou esse preço. Uau! Mas às vezes nós vemos ainda embaçado. Às vezes nós sabemos, mas nós não conseguimos distinguir tudo com muita clareza. Por quê? Porque nós nunca vivemos aquilo que está lá para frente. Esse cego, querido, ele era cego antes. Então, para ele, agora ele já estava no lucro. Por quê? Nossa, agora eu já estou vendo, está bom demais esse negócio. Jesus sabia que aquele cara... Jesus sabe todas as coisas, amém? Agora eu te pergunto, Jesus não poderia curá-lo de uma vez? Jesus, o que aconteceu? Faltou poder para Jesus? Jesus fez uma oração fraca e orou de novo, falou: Pai, dá mais um pouquinho da unção que faltou um pouco. Orou, agora está valendo? Não, agora está bom demais. Não, queridos. A Bíblia toda é linda
por tudo que ela representa e traz de ensinamento para nós. Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, tudo se encaixa. E a Bíblia são parábolas, são metáforas que a gente pode trazer. E igual eu falei, a nossa condição, aqui nós somos esse cego. E o fato é que Jesus não precisava orar de novo se ele quisesse. Ele tinha toda a autoridade. Mas então por que aconteceu isso? Porque, queridos, essa história se remete muito a nós, a nossa vida e ao processo pelo qual nós vivemos, crescemos e amadurecemos. Isso representa muito a nós, independente das fases. Das fases que eu falo, eu digo o seguinte: uma pessoa acabou de aceitar Jesus, está chegando, conhecendo o Evangelho agora, ela olha as coisas, ela fica encantada, ela quer, ela entende, ela tem a revelação, ela está feliz, ela está vendo a luz, ela percebe, mas ainda muita confusão, o que eu faço, para onde eu vou, como que eu conduzo? Eu venho domingo, fico encantado, mas chega segunda-feira, nossa, o que eu faço na minha vida, como que é? Mas vamos pegar um velho convertido, você que já está na igreja há 20 anos, Deus te dá uma missão, Deus te traz uma revelação. Queridos, nós estamos vivendo algo incrível esses dias, esse tempo, com algumas coisas sobrenaturais de Deus, eu e a pastora Ana, e a gente tem certeza que é de Deus, mas está tudo confuso. A gente olha e fala: Deus, o Senhor precisa clarear isso. Vou te dar outro exemplo. Deus tem nos dado o projeto Semear. A pastora Luciana tem encabeçado isso junto com o pastor Lucas. É incrível, é algo de Deus. Mas às vezes nós vamos conversar, a gente sabe que é de Deus, nós estamos vendo, é fantástico, mas ainda está embaçado, está assim: Deus, mostra com clareza para onde o Senhor quer que a gente vai. Então, nós começamos a caminhar nesse processo para as coisas estarem sendo clareadas, para que nós possamos distinguir com clareza. Então, querido, não importa a fase, todos nós sempre vamos estar amadurecendo e crescendo em Deus, amém? Eu quero que você entenda isso, porque isso é extremamente importante para nós entendermos, porque tem esse processo, tem essa caminhada. Agora, qual é o processo? Como sair daqui para chegar ali? João capítulo 8, versículo 30. João capítulo 8, versículo 30. Diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Repita comigo: muitos creram nele. Muito bem. Agora o versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Presta atenção, vamos entender isso, que também é um texto muito conhecido. Jesus, desde o começo do capítulo 8, João, quando ele escreve, ele está narrando muitas obras que Jesus... E Jesus estava falando para toda a multidão, para o povo, e estava todo mundo seguindo, e fazendo grandes coisas. E diz o versículo 30 que muitos creram nele. Versículo 30, muitos creram nele. Versículo 31, Jesus pega, e ele separa. Ele fala assim: agora para os judeus, e não todos os judeus, somente aqueles judeus que têm crido em mim. Vem cá, senta aqui comigo. E para esses aqui, escute bem: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E se vocês conhecerem a verdade vos... Presta atenção, queridos, que às vezes a gente não liga, porque tem uma separação.
Vamos pensar que Jesus veio para os judeus eram o povo de Deus, depois isso abriu para todo mundo, mas isso se representa eu e você hoje nós somos os judeus, ou vamos mudar, nós somos a noiva, nós somos a igreja, amém? Mas aqueles judeus representavam isso naquela hora. Então essa palavra serve para mim e para você como igreja. Era a mesma coisa de Jesus falar assim, muita gente creu, ok, glória a Deus. Agora igreja, vocês que estão aqui, que são meus, e não todo mundo é igreja, vocês que têm crido realmente, vem cá. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês certamente, com certeza, aí sim vocês serão os meus discípulos. E se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? Querido, que a salvação é para todo aquele que nele crê. João fala isso, que Jesus morreu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todos aqueles que nele crê, não pereça. Então a salvação é para aquele que crê. Cadê a pastora? Vem cá, pastora, troque para mim, por favor. Volta aqui, queridos. A salvação é para todos aqueles que creem. Ponto final. Mas ser discípulos e ser libertos, a libertação é para aqueles que eram judeus e crentes. Em outras palavras, repita assim comigo, fala assim, salvação é para o ímpio, é para a multidão, mas o ser liberto é para o crente cheio do fogo do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E quando eu falo crente, eu não estou falando crente de igreja, estou falando crente realmente na palavra, aquele cristão que você entendeu o que eu quis dizer. Ei. Amém. Amém, queridos. Então, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Por que Jesus não falou isso para toda a multidão? Por que ele precisou reportar só para um grupo? E isso é um grande desafio que nós precisamos entender. Vamos entender. Voltar àquela questão do cego. Às vezes nós estamos nessa condição. Nós somos salvos, nós cremos, nós estamos na igreja. Nós já estamos encantados, porque antes eu não via nada, agora eu já vejo, glória a Deus, e glória a Deus mesmo, querido, você está salvo. Mas às vezes tua visão está embaçada. Agora o que Deus quer nos ensinar e mostrar para nós, é que Deus tem muito mais para você, que Deus tem propósitos muito maiores para você, e que se você quiser e confiar, e permanecer na palavra dEle, você vai ter uma libertação, experimentar ser liberto de áreas que você nunca imaginou que você fosse preso. A libertação, aquilo que Deus quer para nós, é para aqueles que realmente querem viver esse filho diferente, esse cristão diferente, que querem pagar esse preço diferente. Amém, queridos? Tem uma grande diferença, e é isso que eu queria que você entendesse. Na visão embaçada, para a visão clara. Eu estou falando já de gente, de cego que já passou a ver. Amém? Não estou falando de quem é cego, estou falando daqueles que já estão enxergando. Mas tem uma grande diferença entre nós vermos e nós conhecermos. Nós vermos e nós pertencermos, e nós participarmos, e nós entrarmos em tudo aquilo que Deus tem para nós. Abra comigo João capítulo 3, por favor.
Olha que incrível, João capítulo 3, versículo 3, diz assim, queridos, é uma palavra que Jesus estava falando para Nicodemos, e Nicodemos era o chefe dos sacerdotes, ele era o cara, conhecia tudo, mas Jesus falou o seguinte, respondeu Jesus, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos, ele sabia tudo, mas ele não conhecia o mestre. Ele sabia toda a escritura, mas ele não conhecia. Então Jesus falou assim, Nicodemos, se você nascer de novo, você pode ver. Agora olha o versículo 5, mas ele falou o seguinte, mas em verdade te digo, se você nascer da água e do Espírito, ou quem não nascer da água e do Espírito, não pode, agora não é mais ver, agora é entrar no reino de Deus. Porque, queridos, uma coisa é eu ver, outra coisa é eu entrar. Uma coisa é eu nascer de novo, que é a salvação, eu confessei, mas agora ele fala assim, ó, tem o nascer da água, que é o batismo, tem o nascer do Espírito, que é você estar cheio do Espírito Santo, ser batizado do Espírito Santo, é querer viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então você vai conhecer um Deus que vai fazer você não só ver, mas agora entrar e participar do reino de Deus. Ou seja, antes você só enxerga embaçado, mas agora, se você começa a caminhar, as coisas começam a ficar claras dentro daquilo que Deus tem para você. Amém, queridos? Estou conseguindo me fazer entendido? Agora vamos nisso, porque eu quero destrinchar isso com você. Jesus pega esse grupo seleto e fala o seguinte, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Lembra aqui, queridos, a verdade é Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho Então, a palavra, ok? Jesus é a verdade. Então, o que Paulo estava querendo falar é o seguinte, ei, se vocês conhecerem Jesus, realmente Jesus vai libertar. Agora, o que é conhecer? Eu pergunto para você, entenda, você conhece nosso prefeito Leandro Félix? A maioria ia falar assim, conheço, sim ou não? Querido, nós conhecemos Pastor Lucas? Você vai falar, sim, claro que eu conheço. Todo domingo eu vejo ele. Agora, queridos, o conhecer que a Bíblia fala é diferente desse que nós traduzimos na nossa linguagem natural. Se você, às vezes, viu uma vez o Bolsonaro, você fala, cara, conheço ele. Às vezes você viu uma vez alguém, porque a nossa dedução de conhecer é, eu sei quem é. Mas na verdade, quem conhece o nosso prefeito, Leandro, ou quem conhece o pastor Lucas, é a pastora Luciana, é a Isabela, é quem está todo o tempo com eles, que olha o jeito que ele entra na casa, o jeito que ele fecha a porta, já sabe se o dia está bom, se o dia está ruim, já sabe se aconteceu alguma coisa, já sabe se é o momento de falar isso ou não. Nós simplesmente vimos. Então a maneira que nós falamos conhecer, no nosso vocabulário português, é muito superficial. Vou te dar um outro exemplo, a própria palavra amor. Nós falamos aqui, Deus, eu te amo, eu amo Deus, mas você chega na tua casa e fala assim, nossa, eu amo pizza, vamos pedir uma? Então da mesma forma que você ama Deus, você também ama pizza. Você vê como que é banalizado isso. E quando você vai ver o contexto dessa palavra conhecer, escute bem, a primeira vez que essa palavra apareceu na palavra de Deus, foi com Adão e Eva. Olha aqui que diz o texto, então Adão conheceu Eva, e geraram filhos.
A palavra conhecer aqui é no sentido de conhecer de uma forma íntima, de uma forma profunda. Como que um marido conhece a sua esposa e gera intimidade? Eles estão no momentos a sós, no quarto, tranquilos, os dois. E olha que incrível, por isso que eu amo essa analogia que a Bíblia fala de Deus, Jesus como noivo, a igreja como a noiva, fazendo analogia da relação entre Deus e nós, igreja, com família. E por que a família é tão preciosa? Porque tudo é o princípio da nossa relação com Deus. Quando Deus usa esse termo lá, falando Adão e Eva, Ele está falando o seguinte: ei, a forma que eu quero que vocês me conheçam, a forma que eu quero que vocês conheçam essa verdade, é que, da mesma forma que o marido vai conhecer, entra num quarto, o que Jesus fala lá em Mateus 6? Você também entra no teu quarto, e você que ora em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Traz essa metáfora para nós, querido, foca aqui, deixa a chuva, deixa o barulho, presta atenção. Amém? Todo mundo assim, ó. Todo mundo. Você vê como que é fácil a gente perder a atenção? A gente desviar do foco. É incrível, querido. Ser humano é incrível. Entendeu? Se tem alguém aqui, eu estava falando isso pro pessoal do louvor. O pastor está pregando, alguém pega um copo d'água e faz assim, ó. Todo mundo olha. Já perdeu o que o pastor falou. O que foi mesmo que ele falou? E às vezes é uma chave, uma frase. Mas volta aqui, porque isso é legal demais. Quando Deus colocou essa palavra para Adão conhecer Eva, Adão vai lá no momento de intimidade. Eles gastam aquele tempo juntos, eles se amam. E algo é gerado dentro de Eva. E aquilo que é gerado dentro de Eva começa a produzir mudanças físicas, psicológicas no corpo da Eva. Ela começa a ter enjoo de algumas coisas. Ela começa a mudar os hormônios, a mudar os prazeres, o gosto. O seu corpo físico começa a mudar. E de repente chega um tempo que acontece o quê? Gera um filho, nasce um filho, amém? O que Jesus está querendo falar? Entra no teu quarto, você que está em secreto, teu pai vai também te ver em secreto e vai te recompensar. Que esse conhecer, que essa profundidade, que essa intimidade, Deus vai gerar algo dentro de nós, no nosso coração, que isso vai começar a produzir mudanças, que isso vai começar a mudar o nosso psicológico, a nossa mente, aqueles prazeres que antes eu tinha, eu agora não tenho mais, algumas coisas que eu fazia agora vai me dar ânsia, por quê? Porque eu não quero mais isso, e lá na frente, com toda essa transformação, daquilo que Deus colocou dentro de mim, gera algo chamado liberdade. Nasce algo que me torna livre. Livre do quê, pastor? Livre do quê? Queridos, eu falo que uma pessoa livre é aquela que não é escrava das suas emoções, das suas convicções. Daquelas pessoas que conseguem servir a Deus por contentamento, não por esforço. Porque nós somos presos, às vezes nós sabemos que é certo, nós sabemos que nós queremos fazer algo, que nós precisamos, mas a nossa carne luta contra, a nossa carne não quer isso. Então você faz um esforço de vir na igreja, porque você sabe, você faz um esforço de ler a Bíblia, você faz um esforço de manter a santidade, e a nossa vida é por esforço, e Deus honra isso.
Mas o que é essa libertação que a gente procura? Quanto mais eu tenho essa intimidade, quanto mais isso eu conheço a esse Cristo, quanto mais eu conheço a Jesus, essa transformação vai sendo produzida dentro de mim, a ponto de esse esforço que eu faço começar a diminuir, e chegar um momento que eu vivo e faço isso por contentamento e não mais por esforço. Amém? Então eu sou livre, por quê? Porque agora eu não sou mais escravo de uma emoção, de uma convicção, de prazeres, mas eu olho e falo assim, uau! Por que às vezes nós olhamos para tantas pessoas e falamos, cara, como é que esse cara consegue viver isso? Como que ele largou a droga? Nossa, como que esse cara parou de beber? Nossa, como que esse cara não farreia mais? A vida inteira ele foi assim. E quando nós éramos cegos, ou quando nós ainda estamos cegos, por mais que você se esforce, você não consegue enxergar o porquê. Porque na nossa concepção de cegueira espiritual, a única coisa é, fizeram uma lavagem cerebral nesse cara, esse cara virou fanático, esse cara ficou doido. Mas quando você conhece o noivo, quando você começa a entender tudo aquilo que Cristo fez e tem para você, quando você começa a entrar nessa intimidade com Ele, você vai perceber que é a melhor coisa que alguém poderia ter feito, e aquilo que Deus tem para nós. Amém? E isso é incrível, queridos. Isso é incrível. Presta atenção. Tem gente que conhece muito a Bíblia. Não. Tem gente que sabe muito da Bíblia, mas não conhece o dono da Bíblia. Nós acabamos de falar, Nicodemos já era velho, Nicodemos sabia tudo da lei, mas não conhecia o dono da lei. Então não é só uma questão de saber, mas é uma questão de conhecer. Não é uma questão do quanto você sabe, mas é do quanto você está vivendo, do quanto aquilo que você sabe está dentro de você. Não é simplesmente de ver algo embaçado, mas é de enxergar algo com total nitidez e clareza daquilo que Deus tem para você. E nós vimos que isso tudo é um processo. E nós entendemos que se nós conhecemos a Jesus, o próprio Jesus, que é essa pessoa. Então, querido, não é só saber de um livro, é conhecer uma pessoa. Amém? Vou repetir, não é simplesmente saber, não é simplesmente ler. Tem muito, querido, teólogo, estudioso, filósofo, que sabe a lei, que decorou a Bíblia, mas não conhece a essência do dono da Bíblia, a pessoa de Jesus. E é isso que eu estou querendo mostrar para você aqui. Há algo, há um processo, há algo mais dessa visão embaçada, para que nós possamos enxergar aquilo que Deus tem para nós com toda clareza. Amém, queridos? Muitas vezes, aquilo que nós sabemos é uma teoria. Aquilo que nós conhecemos, aquilo que está dentro de nós, é a verdade na hora H. Vou te dar um exemplo. Você pode saber muito, você pode planejar muito, você pode saber das coisas de Deus, falar, eu vou fazer assim, eu quero fazer assim. A teoria é lindo e o saber é legal. Mas a hora que aperta, a hora que as coisas acontecem, a hora que você tem uma reação, aí não é mais aquilo que você sabe, mas é aquilo que está dentro de você. Por isso que você conhece uma pessoa mesmo na hora da aflição, na hora do nervoso, aí você vê o que sai da boca dela. Nunca vi a pessoa xingar. Na igreja é um santo, mas apertou que chegou, solta os palavrão, xinga tudo. Por quê? Porque aqui é teoria, mas a hora do aperto sai a essência, sai aquilo que está cheio. Vocês estão me entendendo? Nada a ver o exemplo, mas eu lembro quando nós tínhamos as meninas pequenas, nós tínhamos um monte de teoria. E nós damos risada porque eu e a pastora, nós vemos, isso aí nem foi nós, mas foi alguém que publicou, nem lembro quem, se ela lembrar quem ela fala. Mas ela falava assim, nossa, ela estava grávida. Quando eu tiver meus filhos não vão ver televisão, meus filhos não vão ver galinha pintadinha, não vão ver nada disso, vai ser só desenho bíblico, vai comer só brócolis e
Amém, querido, glória a Deus. E planejando. Depois que nasceu, querido, terceiro mês ela estava de cabelo em pé, falou, pelo amor de Deus, alguém liga aquela galinha azul para ficar cantando aqui, para ver se... Porque às vezes a gente sabe, mas na hora que vai sair aquilo que está dentro, aquilo que a gente conhece. Amém, queridos? Efésios capítulo 1 fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Com toda. Mas sinceramente, querido, às vezes eu olho, e eu quero que você analise. Você acha que você é abençoado com toda sorte de bênção? Não estou falando, eu sou pastor. Sei que a Bíblia fala que nós somos, eu creio nisso. Mas quando eu olho lá no fundo, eu falo, nossa, parece que a palavra é essa, mas não é essa a realidade que eu vivo. A palavra é essa, então eu creio, acredito. Mas quando vai ser, sem ser o saber, sem ser o conhecer, parece que não é a realidade do nosso dia a dia. Porque você tem os problemas, os perrengues, as lutas, as tempestades. E por quê? Por que nós não vivemos isso? Presta atenção. O enxergar embaçado é aquilo que eu vejo. O enxergar com clareza, que é onde nós queremos ir, é aquilo que nós conhecemos, é aquilo que, quando nós entramos realmente nesse evangelho poderoso. Amém, queridos? Dentro disso, deixa eu te dar um exemplo. Você vai entender junto comigo. Tinha um povo que era um povo de Deus, era um povo de Israel e estava preso no Egito. Nós sabemos disso, amém? Povo de Israel, povo de Deus, amém? Então Deus manda o libertador e tira o povo do Egito. Então esse povo do Egito representa eu e você. No Egito estava todo mundo cego, era escravo. Aí Jesus vai lá e salva esse povo. Esse povo sai de lá. Esse povo sai de lá. Eles não são mais escravos, não pertencem mais ao Egito, e eles começam a caminhar junto a uma promessa. Então eles têm uma promessa, agora eles estão enxergando embaçado. Essa é a minha teoria. Por quê? Porque eles já são salvos do Egito, mas eles estão numa caminhada. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. É aquilo que nós falamos, né? Eles saíram do mundo, mas o mundo continuou neles. Saudade daquelas coisas, saudade daquela pinga, daquela droga, daquela mulherada que eu tinha. Sabe, quando você sai, mas não sai. Quando você sai, mas você tem saudade. Quando você sai, mas você fala, nossa, minha carne era tão boa. E você fica naquela luta, por quê? Porque você está vendo, você já está feliz, mas está embaçado as coisas. E aí Deus chega e fala o seguinte: povo, eis que vos tiro dessa terra e te levo para uma terra que mana leite e mel, assim como eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Então eles têm uma palavra, tem algo poderoso, tem uma bênção, tem algo para vocês. Eles, ok. Eles entraram, sim ou não? Não entraram. Eles chegaram pertinho e viram. Eles enxergaram. Ver é diferente de entrar. Ver é diferente de desfrutar. Ver é diferente de permanecer. E quando Deus falou, queridos, ok, tem uma terra abençoada, eles saíram felizes da vida, tem uma promessa. Mas eles já não entraram direto na promessa, porque tinha um processo. Sabe por que tem muito crente frustrado? Porque chega domingo e escuta um monte de revelação. Eu tenho bênção, eu tenho isso, eu tenho salvação, eu tenho libertação. Nossa, o pastor falou que minha vida pode ser assim, que pode ser restaurado, igual Deus falou para aquele povo. E você sai daqui cheio de fé, só que chega na segunda-feira, você está no deserto, e aí está tudo embaçado, você fala, meu Deus do céu, eu tenho, mas eu não sinto que eu tenho nada disso. Eu sei que eu tenho, eu vejo que eu tenho, mas não está aqui dentro. Não conquistei, não permaneci. Quando Jesus fala para nós sermos libertos,
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está querendo é justamente isso. Eu preciso tirar o Egito de dentro de vocês. Eu preciso revelar. Na verdade, querida, a maior libertação é de nós mesmos, porque aquilo que Jesus precisava nos libertar, Ele já conquistou lá na cruz. Satanás, Ele já despojou, já expôs ao desprezo. É isso que Colossenses 2 fala, cravando todas as nossas acusações na cruz. Então a vitória contra Satanás nós já temos pelo poder do sangue de Jesus lá na cruz. O problema é nós vencermos nós mesmos, o Egito, o mundo, as vontades que estão dentro de nós. E aí Jesus fala assim, mas se vocês conhecerem, vocês que querem, essa verdade vai libertar vocês. E é esse o grande desafio que nós temos. É essa a grande busca. Êxodo capítulo 6, versículo 2. Eu acho que esse versículo entrou na Bíblia esse ano, 2021, porque não é possível, querido. Eu acho que esse versículo não existia e colocaram agora, porque eu falei, não, Deus. Falou mais Deus a Moisés, e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Nós estamos falando em conhecer. Presta atenção, tudo é uma analogia, tudo são metáforas, tudo representa algo para nós. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, eu me apresentei a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu me apresentei como um Deus que salva. Eu me apresentei como um Deus de aliança. Eu me apresentei como um Deus de promessa. Eu me apresentei como um Deus maravilhoso, que tem um futuro, que dá destino. Eu me apresentei. Mas um Deus que liberta, como eu estou apresentando para você, porque Moisés era o libertador, eu não fui conhecido assim para eles. O que Deus quer falar para nós, queridos? Que às vezes nós estamos nessa esfera, nós estamos vivendo um Deus que salva, um Deus que tem aliança, um Deus que tem promessas, que tem infinitamente mais, e nós acreditamos e vivemos isso. Mas agora Deus quer apresentar também um Deus que pode libertar eu e você de todas aquelas aflições, de todos aqueles pensamentos, de todos aqueles problemas, de toda a nossa carne, de todo o nosso Egito. Como? Conhecendo a verdade, e essa verdade vos libertará. Amém. Qual que é o segredo, querido, de tudo isso? É você realmente conhecer um Jesus Lembra que conhecer não é igual conhecer o pastor Lucas? Lembra que conhecer é um conhecer de você entrar no seu quarto e ficar nu diante dele? É entrar no seu quarto e falar o quanto que você ama. É entrar no seu quarto e falar todas as tuas aflições. É você ser transparente, é você ser sincero, é você se abrir. É ele enxergar em você a necessidade, a vontade, o prazer, o querer de estar vivendo aquele momento, de estar querendo. Deixa eu concluir. Marcos 8, versículo 23. Marcos 8, versículo 23, diz: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Repita comigo: levou para fora da aldeia. Por quê? Jesus não podia curar dentro da aldeia? Por que precisou levar para fora? Agora o último versículo que nós lemos aí, 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na... Manda embora para casa, mas não entra na aldeia. Presta atenção. A aldeia é o nosso mundo.
A aldeia é o sistema que nós vivemos. A aldeia pode ser o Egito. A aldeia pode ser aquilo que te cerca. Então, para o cego precisar ser curado, Jesus precisou pegar ele na mão e falar assim: vem cá, sai desse ambiente. Sai desse ambiente que isso não te pertence. Vem cá. Agora que você está aqui fora, vou te mostrar. Recebeu a salvação? Nossa, uau, estou maravilhado. Você viu como que é gostoso? Viu? Mas tem algo mais. Espera aí, você está vendo? Estou vendo embaçado. Não, eu quero que você seja totalmente liberto. Vou orar de novo, você vai entender. Nossa, agora eu estou distinguindo tudo. Maravilha. Agora volta para a tua casa. A casa sempre é o lugar que você tem que ir, querido. A casa é o seu lar, é a tua família, é a tua prioridade, é aquilo que Deus te chamou para você ser, fazer e lutar. Mas ele falou assim, mas não volte para o mundo que você pertencia. Porque aqui está o problema. Muitas vezes nós temos os nossos olhos destampados, mas nós temos vontade de voltar para a aldeia. Muitas vezes nós queremos voltar para aquilo que Jesus já abriu os nossos olhos. Persista, resista, renuncie. Sansão uma vez era um homem de Deus, o super-homem da época, poder extraordinário, e conta a Bíblia que ele mata um leão com as suas mãos. Querido, eu não consigo imaginar isso. Um homem matar um leão com as suas mãos. Mas esse era Sansão. Então ele mata esse leão. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então ele vai e mata esse leão. Deixa eu te contar, porque às vezes você não vai entender a história. Sansão, por ele ser separado, ele era nazireu, ele tinha algumas regras, ele não podia beber nada e ele não podia tocar em morto e nem comer nada disso, ok? Sansão mata o leão e ele vai embora, vai onde ele tinha que ir. Quando ele volta, ele vê o leão. Mas ele não só vê o leão, ele vê um mel no leão. E ele começa a comer aquele mel. E Deus se desagradou, enfim. O que eu quero te dizer com essa história? Queridos, tem leões na tua vida que você sozinho não pode matar. Estou falando da tua carne. Estou falando das tuas dificuldades, das tuas tempestades, das tuas guerras. Mas que o Espírito Santo sobre você é tão poderoso, tão forte, que você vai e destrói esse leão. Não pela tua força, não por aquilo que você merece, mas pela graça e pelo amor de um Jesus que está sobre você. E você destrói aquele leão, e você continua a tua caminhada. Só que daqui uns dias, você volta, e aquela vitória que Jesus te deu, por intermédio do Espírito, que você estava cheio, você é tentado a experimentar de novo, a comer de novo, a parar ali de novo, em vitórias que você já venceu, em guerras que você já conquistou. Não entre na aldeia. Deus tem tirado, querido, Deus tem libertado, mostrado muitas coisas para todos nós. E Satanás é tão astuto que ele poderia colocar o melzinho lá no galho. Não, mas ele quis colocar bem ali. Porque se não tivesse o mel, talvez ele passasse direto. Então talvez vai ter coisa que você venceu, que você vai deixar para trás, e você sabe que foi Deus que te ajudou, porque sozinho você não conseguiria, e que você vai continuar a tua caminhada, mas a hora que voltar, aquela coisinha não vai estar assim, mas vai estar toda enfeitada para você, docinha, o melzinho na chupeta, no leão. E normalmente a gente passa nesse horário com fome, com necessidades, com vontades. Como ser liberto de tudo isso? Queridos, é o único segredo. Conhecereis a verdade. Mas conhecer, buscar isso, essa é a essência. Queridos, não tem outro evangelho, não tem outro remédio. Você pode vir aqui, eu posso orar por você,
pedir para as meninas da intercessão, os pastores, pode ir para lá, pode ir para cá, pode ir para os Estados Unidos. Querido, se não for um caminhar diário, de estar na presença, nós não conseguimos manter, nós vamos lamber o mel. Sabe o que é mais triste? Eu falei isso, não sei nem aonde que eu falei isso. Quando você conversa com uma pessoa desviada, primeiro que você não sabe nem o que você fala, porque você fala um versículo, ela te responde com 5. Você conta uma experiência, ela conta 2, mais poderosas que a tua. Uma pessoa que sabe, mas não conhece. Uma pessoa que sabe, que viveu, que tentou, que se esforçou, mas que não está dentro, não pertence. Que não tem força nem para retornar para aquele que é o único caminho. Isso talvez seja a maior prisão, talvez seja a maior escravidão, é você saber, mas não ter força para conhecê-lo, não ter motivação para estar com Ele, para se apaixonar por Ele, para gerar algo junto com Ele. Amém? Fique de pé, quero orar com você. Baixe sua cabeça. Pai, eu me coloco diante dessa palavra, Senhor, porque todos nós precisamos conhecer o Senhor cada dia mais. Que o Senhor seja a nossa força, a nossa motivação, a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso pilar, o nosso rochedo, Pai, o nosso fundamento, o nosso sustento. Nós sabemos que tem um lugar, Pai, tem apenas um lugar que nós somos libertos. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é conhecendo o Senhor, esse lugar é buscando o Senhor, é nos derramando no Senhor. Gere essa fome, Pai, em cada um de nós. Às vezes nós estamos enxergando tão embaçado, e estamos contentes, satisfeitos com isso, Pai. Mas eu sei que nessa noite o Senhor quer que nós não só sejamos libertos, mas que nós possamos enxergar, distinguir com clareza tudo aquilo que o Senhor tem como propósito, como ministério, como obra, como afazeres, como casa, como família, como esposo, como filhos. Pai, que nós possamos enxergar o Teu caminho, a verdade, a vida, e saber que não há outro meio, saber que não há outro mediador, e saber que não há outro caminho que leva ao nosso Pai. Que o nosso coração possa estar firmado, querendo, motivado a conhecer o Senhor cada dia mais, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, querido, por favor. Eu quero dar a oportunidade a você que talvez nunca entregou sua vida a Jesus. Todos nós éramos cegos, é essa a palavra. E queridos, e todos, não tem aqueles que eram mais cegos ou menos cegos. Cego é cego, cego não enxerga. E a condição, essa era nossa. E um dia, por algum motivo, a graça, às vezes, querido, talvez pela tempestade, a tempestade que faz ele falar assim, ó, vem para mim. A tempestade que às vezes a gente reclama, mas Jesus nos ama tanto, 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 que Ele permite isso simplesmente para te atrair para perto dEle, porque talvez se não fosse essa tempestade, hoje você não estaria aqui. Então às vezes aquilo que para nós, aos nossos olhos é algo ruim, é o amor de Deus sobre a tua vida, porque Ele está preocupado com toda a eternidade, não com os 70, 80, 100 anos que você vai viver aqui. E talvez você nunca confessou a Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você nunca confessou. Talvez você nunca falou assim, Senhor,
entra no meu coração. Murilo, mas eu creio, mas eu acredito, mas eu sei. Queridos, saber é diferente de entrar, de conhecer. Você pode simplesmente estar vendo como telespectador, mas o meu convite é para você ser o jogador, não ser a torcida. Para você entrar no campo, para você vestir a camisa 10 e falar assim, ó, deixa que eu vou ser artilheiro desse negócio aqui. Eu vou fazer a diferença nesse reino. Aquilo que precisar de mim, eu vou ser. Querido, e nesse reino precisa de lateral, precisa de atacante, precisa de todas as áreas. Esse reino nós precisamos de todos aqueles que querem, mas de pessoas que querem sair de um lugar, de simplesmente ver e entrar num lugar de pertencer. Talvez você nunca fez essa oração. Romanos capítulo 10 fala que nós precisamos confessar com a nossa boca e no nosso coração crer. Se você quer fazer isso nessa noite, eu quero convidar você a levantar a tua mão bem alto, que eu quero orar com você. Talvez você esteja aqui pela primeira, segunda, 10ª, 100ª, para mim não importa. Mas tem alguém que gostaria de aceitar Jesus, de entregar sua vida? Levante bem alto sua mão, que eu quero orar com você. Aleluia. Pegue 2 líderes para mim. Tem mais pessoas aí que às vezes eu não estou vendo. Colhe nessas pessoas. Querido, não tenha vergonha não. É algo que, para mim não tem nada mais importante, não tem decisão que você vai ter mais orgulho na sua vida do que essas. Acredite nisso. Se tiver mais alguém, levante a mão aí, querido. Fique com coragem. Deixa o Espírito Santo te pegar, porque é um tempo novo na sua vida. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Quero também fazer aqueles que estão com a mão levantada, se já chegou alguém do seu lado, pode abaixar, ok? Senão, mas se você está desviado, se você está longe, ou se você, querido, você sabe que está tudo muito embaçado, mas você quer voltar realmente para perto do Senhor Jesus, e você sentia essa distância, esse distanciamento, eu também quero te dar essa oportunidade. Se tem alguém, eu também quero que você levante sua mão. E, na verdade, eu já quero que vocês venham aqui, queridos, eu quero orar com você. Venha acompanhado, venha de mão dada, venha abraçado, não tem importância. Mas vem aqui comigo, vamos orar juntos aqui na frente. A festa no céu, a festa no céu, a festa no céu. Sabe, queridos, não tem nada que alegra mais o coração de Deus quando uma vida se rende, quando uma vida entrega, quando uma vida se prostra diante do Senhor. A salvação, a rendição. A Bíblia fala, querido, quantas conquistas nós temos, mas a Bíblia reporta que só há uma festa realmente no céu. É quando uma pessoa aceita ao Senhor como Senhor e Salvador. E quantas nós temos aqui? Então eu vejo a festa que há no céu. E sabe por que é uma festa no céu? Porque vocês são preciosos demais para o Senhor. Porque vocês são amados demais do Senhor. Porque Deus já tinha planos para vocês. Porque Deus acredita em vocês. Porque Deus conhece o coração de vocês. Santo Tu és, Senhor. Eu gostaria que vocês que estivessem aqui na frente, os líderes também, que vocês repetissem essa oração comigo, bem alto, querido, com convicção, crendo no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero te convidar a entrar no meu coração. Eu confesso que o Senhor Jesus veio em carne, morreu, e ao terceiro dia, ressuscitou, perdoando todos os meus pecados, cravando na cruz todas as minhas dívidas, e este sangue passa sobre mim, e perdoa todos os meus pecados. Eu peço perdão, por quantos anos eu estive cego, mas eu quero que nessa noite os meus olhos sejam abertos e que o Teu Espírito
venha morar dentro de mim, venha habitar dentro de mim, e eu declaro que eu sou nova criatura, pertencente ao reino de Deus, filho do Deus Altíssimo, escolhido do Senhor, e que eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Dá um abraço neles, querido, você que está aqui na frente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixa eu orar com vocês, queridos. Pai, eu coloco essas vidas diante do Senhor. Pai, vidas novas, Pai, vidas que estão chegando, vidas que estão reconciliando, mas todos eles com o coração rendido para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu peço em nome de Jesus, que assim como eles já confessaram e declararam publicamente, Pai, como pastor eu selo essa oração, e a Tua palavra fala que quando 2 ou mais estiverem e concordarem com algo na terra, seria ligado no céu. Pai, nós ligamos e concordamos que essas vidas pertencem ao Senhor. Pai, que Satanás não tem mais direito sobre eles. Pai, todo plano, toda estratégia do diabo contra essas vidas, nós repreendemos, cancelamos, desfazemos agora em nome de Jesus, e declaramos alegria, declaramos uma vida nova, declaramos um mover novo, que Pai, o agir do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus, que as respostas, que os milagres, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem para eles, que sejam realidade, que sejam, Pai, vida sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podem sentar. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Queridos, meu coração vibra. Meu coração é muito grato, porque Deus é um Deus bom. E você que veio, você que escutou isso, guarde essa palavra, como eu peguei para mim, sabe, de gerar algo, junto com o Espírito Santo, mas gerar algo tão profundo, que vai produzir mudanças que eu preciso, libertações que eu preciso. E quando você sabe o que fazer, é só fazer. Quando você sabe o caminho a trilhar, é só trilhar. O problema é quando você não sabe. O problema é quando você não tem uma luz. O problema é quando você não tem a solução. Mas Jesus falou assim: ei, eu sou a solução. Você está cansado? Vem a mim. Você está triste? Vem a mim. Você quer ser liberto? Vem a mim também, que eu vou ser a libertação que você precisa. Amém? Que essa palavra entre e guarde no seu coração. Amém? Eu tenho alguns recados muito importantes. Por favor, atenção. Dia 9 de outubro, num sábado, nós teremos um bazar em prol dos ministérios, da equipe de dança. Então eu queria pedir, você que tem roupas, coisas usadas, não só roupas, móveis, bicicleta, eletrodoméstico, querido, aquilo que você tiver usado, que você não usa, e que estiver numa condição razoável, traga, nos ajude, porque isso vai ser bênção, será revertido, não só para ajudar outras vidas, mas também para ajudar os ministérios. Então, todo culto nós estaremos recebendo. Você pode trazer no culto, nós vamos deixar as coisas ali na secretaria. Então você lembrou, vai fazendo, junta, limpa teu armário. Esposa, limpa lá, porque teu marido vai te dar um monte de coisa nova. Recebe a bênção, irmã. Você, marido, ora para Deus te prosperar em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos o nosso batismo, será dia 24 de outubro. Nós temos um grupo, eu coloquei algumas apostilas, na verdade uma apostila, algumas aulas. Estou saindo agora essa semana
Mas assim que eu retornar, eu quero sentar com vocês, nós vamos ver um dia, então, para nós conversarmos, orarmos. Eu fico muito feliz, batismo é algo que também move meu coração. Nós lemos o texto, quem não nascer da água, não pode entrar. Água é o batismo, é uma decisão, porque é um marmanjão que já viveu uma vida e fala assim, eu quero nascer de novo. Para mim é fantástico, querido. Para mim é algo que move o céu. Então quero te motivar, você que está em cima do muro, cai do muro, querido, mas cai para o lado de cá, amém? Não cai para o lado de lá não, cai para o lado de cá. Deus está te puxando, dê seu nome lá, dá tempo ainda, é o nosso batismo. Agora escute bem, o próximo recado, nós teremos um encontro, dia 12, 13 e 14 de novembro. Você que não fez o encontro, eu quero muito que você faça a tua inscrição. Vou repetir, você que não fez o encontro, eu quero muito que você faça. Líderes, não líderes, quem chegou agora, quem ainda nem chegou, está chegando, não tem importância, querido. Vai ser uma bênção, é importante, é algo de Deus. Depois você me fala, entendeu? Vai ter um valor. Normalmente nós fazemos num lugar retirado, escute bem, nós fazemos em outros lugares. Esse encontro, devido à pandemia, para tê-lo, nós faremos na igreja. Então, é a chance que você tem. Você provavelmente não, você vai voltar para dormir na sua casa. Os encontros a gente ficava confinado. Você que tem criança, então, é a chance que você tem para fazer, porque você pode colocar alguém para estar lá, você vai dormir com eles. Eu vou precisar reunir com todo esse povo, porque vai ter, assim, grandes explicações antes de nós fazermos o encontro. Então eu vou fazer um grupo também dos encontristas, mas eu preciso do seu nome. Então não deixa para a última hora. Estou falando já com muita antecedência, 12, 13, 14. Sabe por quê? Para você riscar na tua agenda, você não marcar nada. Se alguém falar alguma coisa, fala, eu já tenho compromisso, é sexta-noite, então sexta você trabalha o dia inteiro. Sábado você tem que perder, você tem que falar com o seu chefe, se você trabalha, vai faltar, arruma alguém. Sábado precisa de você o dia inteiro. Nós vamos chegar aqui 7 horas da manhã, vamos sair daqui 11 horas da noite. O dia inteiro aqui nós vamos ficar, entendeu? Vai ser tremendo. Vem o pessoal de São Paulo, os meus pais, apóstolo Mauri, apóstola Márcia, vem. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Amém? Mídia de púlpito, um favor, vamos pegar alguns takezinhos de pessoas que já fizeram o encontro, de 10, 15 segundos, para nós lançarmos depois aqui, ok? Estou falando isso aí para vocês me ajudarem nisso, para eu não esquecer, ok? Vamos fazer algo, porque isso é fantástico. Quantas pessoas foram realmente impactadas, transformadas, e nós pegarmos esses testemunhos, esses depoimentos, vai motivar a sua fé, o meu coração e o seu também, em nome de Jesus. Mais recado, pastora? Mais algum? Depois nós vamos ter a conferência dos jovens. Vai ser no final de novembro, já está certo. Mas aí depois nós vamos falando mais para vocês, amém? Fique de pé. Queridos, todos que nos visitam, Deus abençoe muito vocês. Tem rostinho que faz tempo de pessoas que eu não via. Eu vou confessar algo, querido. Pensa um negócio que judiou de mim, é o tal dessa máscara. Antes eu sabia todo mundo, quem via, quem não via. Hoje eu passo cada vergonha. Falo, faz tempo que eu não te vejo. Pastor, estava domingo. Falo, então perdão. É incrível. Mas enfim, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês continuem firmes sendo tudo aquilo que Deus quer que vocês sejam, amém? Lembre, Deus tem uma camisa 10 reservada para você. Você faz parte desse time, desse corpo, e Deus conta comigo e com você. Pai, obrigado por esse culto, pelo louvor, pelos novos filhos que o Senhor tem acrescentado. A palavra fala, Pai, lá em Atos, que eles reuniam, eles oravam, eles iam de casa em casa, eles partiam o pão,
mas o crescimento era o Senhor quem dava. É o Senhor quem faz, sempre é o Senhor quem faz. Então, Pai, eu sei que tudo isso é mérito do Senhor, a glória e a honra também é para o Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito tocou cada coração, e obrigado pela resposta de cada um em ser corajoso e falar: eu quero, eu aceito, eu confesso. Obrigado, Pai, que o Senhor honre, que o Senhor abençoe cada um deles. Pai, que o Senhor abençoe as nossas casas, famílias, todos aqueles que estão conectados conosco. Pai, que a bênção do Senhor entre em cada casa, que o Senhor nos dê uma semana gloriosa, uma semana direcionada pelo Senhor, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, a presença do Deus Espírito esteja comigo e com você, hoje, por todo sempre. Amém. Amém, queridos? Ótima semana, vão com Deus, Deus abençoe muito em nome de Jesus.